Fala galera, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos reagir aí a notícias sobre a economia geopolítica que aconteceu no dia de hoje. E aí a gente vai ver principalmente a conversa que teve aí entre o Mark Carney lá do Canadá e o Donald Trump. O centro do vídeo vai ser esse e a gente vai comentar um pouquinho sobre a questão do Oriente Médio e sobre o desdobramento dessa notícia aí, tá? Créditos ao canal Time Brasil, já corre aí, deixa o seu like e comenta o que você vai achar, beleza? Fala, de Donald Trump ao lado do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Renan Souza acompanhou junto com a gente ao vivo esse encontro tão esperado, Renan? Onde o Donald Trump, claro, falou bem mais do que Mark Carney, mas temos pontos importantes dos dois, Exatamente, muitos pontos para a gente analisar aqui, Nath. Eu só queria retomar o começo da reunião, porque ele falou um ponto importante, em relação ao Iêmen, aos Houthis daqui do Iêmen, da região aqui, dizendo que os Estados Unidos cancelaram ataques aéreos ao Iêmen, depois de receber informações de que os Houthis não vão atacar mais navios que passam pelo Mar Vermelho, E ele disse que os Houthis não quiseram mais lutar e eles vão respeitar isso e parar os bombardeios porque os Houthis capitularam. Essas foram as palavras de Donald Trump. E aí a gente vê essa campanha dos Estados Unidos há mais ou menos 2 meses atacando o Iêmen e Trump dizendo que isso não vai acontecer mais. Então é um ponto importante que a gente precisa entender nas próximas horas, se os Estados Unidos chegaram a algum tipo de acordo com os Houthis, porque Donald Trump fez esse anúncio e ele deixou muito claro que vai fazer um grande anúncio, diz que é muito, muito grande e positivo, antes da viagem aqui para o Oriente Médio. Na semana que vem, Trump vem para a Arábia Saudita, o Catar e aqui para os Emirados Árabes Unidos, e ele disse que vai fazer um grande anúncio, não quis revelar em que área, e depois deu uma deixa ali dizendo que vai ser um anúncio que possivelmente não tenha muito a ver com tarifas. Agora, falando da reunião em si, com o Mark Carney, a gente pode analisar de várias formas. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que, apesar da questão verbal ter sido em palavras de amizade com o Canadá, quando a gente olha todo o contexto, a reunião não foi nada amistosa, Você vê na linguagem corporal Mark Carney claramente desconfortável, fazendo caretas ali com o rosto também. Donald Trump, a gente pode dizer que estava no fight mode, no modo de luta. Então, ele foi atrás ali de várias pessoas, falou que não gostava de Justin Trudeau, criticou o governador da Califórnia. Ele citou que havia uma pessoa que ele não gostava, que ajudou a negociar o acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá. Ele olhou para o Mark Carney e falou, não vou dizer quem é essa pessoa, mas nas entrelinhas a minha interpretação é que ele está se referindo a Chrystia Freeland, que era a ministra de Relações Exteriores do Canadá na época, foi a grande negociadora e é uma colega de partido de Mark Carney, Por isso que ele ficou ali com aquela situação complicada, Deu aquela risada de lado, sem falar nada, Porque Donald Trump estava nesse modo de luta. E aí, um momento importante foi quando o repórter perguntou para ele, se alguma coisa Mark Carney poderia fazer para mudar a cabeça de Donald Trump em relação às tarifas ao Canadá. E ele falou claramente, não, é o que é. Ele respondeu muito seco. E aí, depois, seguindo ali na coletiva, falou claramente, a gente não quer carro do Canadá, a gente não quer aço do Canadá. Deixou muito mais difícil essa negociação que vai acontecer agora a portas fechadas com Mark Carney, porque Donald Trump deixou muito claro que não quer ter uma boa relação, talvez, nesse sentido, com o Canadá. Então, eu acho que das reuniões que a gente já viu de líderes ali da Casa Branca, essa pode entrar para o hall, das 5 mais tensas, se a gente levar em consideração que no top estaria aquela reunião com o Zelensky, mas essa foi uma reunião completamente desconfortável para Mark Carney. Os dois líderes mostraram que estão absolutamente desconectados, apesar das palavras, mas as ações mostraram um outro lado, e até porque quando o Donald Trump falou do Canadá, sobre retirar a fronteira com o Canadá, como ele chama de linha artificial que separa os dois países, Mark Carney o corrigiu, dizendo que o Canadá não estava à venda. Aí Donald Trump retruca, never say never, nunca diga nunca. Então, é uma reunião um pouco tensa, com um ar um pouco tenso, sendo que é a primeira vez que os dois líderes se encontram, e Donald Trump nesse dia mais
com o modo de luta ativado. Só em relação a outros 2 pontos importantes para finalizar, Donald Trump deixando bem claro que deseja se encontrar com a China no momento devido para poder negociar um acordo comercial em relação às tarifas, mas, por outro lado, também deixando bem claro que vai acontecer alguns acordos com alguns países, mas pode ser que outros acordos nunca vão acontecer, o que é uma maneira também muito clara, né, de tentar sair dessa enrascada das tarifas, dizendo que vai negociar com os países, vai meio que chamar a atenção, dizendo que há números desiguais na balança comercial, mas que não necessariamente vai ter um acordo comercial com todas as nações do mundo, né? O que é diferente do que ele havia falado, né? Então, eu acho que no total ali, quando a gente analisa, foi uma reunião tensa. Desde ontem, Donald Trump foi perguntado, né, sobre o que ele iria negociar com Mark Carney. Ele falou que não sabe por que ele estava indo para a Casa Branca, que achava que Mark Carney queria um acordo com ele, como todo mundo quer. Horas antes da reunião, ele faz uma mensagem na rede social Truth, uma mensagem um pouco pesada, né? Imagina alguém indo visitar a sua casa e você dizendo ali várias coisas que você não quer, né? Uma mensagem um pouco complicada, e a reunião ele basicamente expressando aquilo que ele disse na mensagem de forma clara e direta para Mark Carney. Então, talvez seja um momento, um começo gelado ali para esses 2 líderes. Vamos ver se a gente consegue ver alguma evolução nos próximos dias. Nath e Felipe. Várias vezes a palavra friendly apareceu ali no discurso, na fala, mas nas expressões, né, corporais, enfim, não foi muito isso que a gente sentiu, não. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, quero ouvir o Felipe também mais um pouco. Obrigada por enquanto. A sua fala, a sua percepção sobre o encontro de Donald Trump com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, a gente ficou aqui analisando muito, não só o que era dito, mas o que não era dito também, ou o que ele não conseguia dizer, né? Exatamente, estava difícil para ele até falar. O Carney, né? Natália. Não, realmente, eu acho que assim, pontos positivos. Ter a reunião é um ponto positivo, quer dizer, né? O próprio Mark Carney ser recebido na Casa Branca, depois de uma eleição que foi bastante conturbada, né? O Mark Carney teve uma posição bastante dura em relação ao Donald Trump, porque o Trump, na verdade, veio com aquela história de anexar o Canadá e tudo mais, então a gente viu os canadenses muito em fúria, muito furiosos com os americanos, né? Vaiando o hino dos Estados Unidos quando tinha jogos de hóquei entre os 2 países. Então foi uma eleição muito, muito conturbada ali. Então, assim, logo depois da eleição, acho que faz um mês, menos de 2 meses, da eleição, o Mark Carney ser recebido na Casa Branca foi um ponto positivo. Mas como o Renan de Souza lembrou bem para a gente durante a análise que ele já fez da reunião, tinha ali uma linguagem corporal que a gente via que estava bastante desconfortável para o primeiro-ministro canadense. Porque, como o Donald Trump é a estrela ali na Casa Branca, todos os repórteres acabam fazendo perguntas para ele, as perguntas sobre a anexação do Canadá como Estado americano, as tarifas, acabavam tendo sempre um viés. Primeiro começava com uma resposta do Donald Trump, e a gente via que o Mark Carney estava tentando também colocar suas opiniões, e estava com dificuldade justamente por esse aparato, né, por essa grande quantidade de repórteres americanos, claro, que estavam querendo sempre saber as opiniões do Donald Trump sobre tudo, porque a cada entrevista que ele dá tem um lead novo, uma matéria nova, uma manchete nova, né, Nath? E além disso, né, das perguntas, tem todo o contexto de estar dentro da Casa Branca e ali rodeados pelo batalhão ali de Donald Trump, né? O vice-presidente, né? Marco Rubio, secretário de Estado, todos ali em volta, né? Então, realmente fica o próprio Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio, né, que é um dos responsáveis pelas tarifas junto com o Scott Bessent. Então, a reunião acaba virando muito pro Donald Trump colocar mais uma vez seus pontos de vista. Mas o que a gente viu do Mark Carney foi uma posição bastante firme, né, no sentido de que o Canadá não está à venda, ele falou isso algumas vezes, e disse que o USMCA, que é o acordo entre Estados Unidos, México e Canadá, o antigo NAFTA, pode servir de base para as negociações sobre as tarifas que começam a ser discutidas agora, né? O Donald Trump foi até um pouco grosseiro dizer assim, nós não queremos o alumínio do Canadá, nós não queremos o aço do Canadá e não queremos os carros feitos no Canadá. E daí o Mark Carney tentou assim colocar um pouco de panos quentes, falar que não, mas isso as negociações começam agora, vamos usar o nosso acordo de livre comércio como uma base para as futuras negociações. Então, foi uma reunião positiva, porque pelo menos eles se encontraram, não teve ali nenhuma saia justa muito mais forte, como a gente teve com o Zelensky alguns meses atrás, mas o que a gente viu foi uma posição desconfortável, porque o Mark Carney a linguagem corporal dele, né? Depois, quem for rever depois da entrevista, a coletiva vai sentir que ele estava ali na Natália. Eu e a Natália olhando aqui, a gente estava até com pena, porque ele estava querendo falar, estava torcendo a mão ali, esfregando as mãos,
Então ele estava numa posição que parecia ser bem desconfortável. Pessoal, o vídeo aí falando sobre a conversa do Mark Carney, né, de lá do Canadá, e o Donald Trump. O Donald Trump, como sempre, né, tentando fazer uma imposição do diálogo dele, da forma como ele quer fazer política com os outros países. E visivelmente, para quem assistiu a entrevista dos dois, foi bem complicado, porque a todo momento dava para ver que o Mark Carney estava bem desconfortável com relação a isso. Mas aí eu acho que foi bacana no início do vídeo que eles mostram essa notícia de hoje também sobre a questão da visita que o Trump vai fazer lá no Oriente Médio, né? Porque existe uma quantidade de conflito muito grande, e essa semana saiu a notícia também de que possivelmente Israel vai fazer a invasão da região da faixa de Gaza, pessoal. E isso aí vai trazer uma consequência muito grande no contexto geopolítico, e talvez a ida do Donald Trump para lá seja para dar o aval para essa operação gigantesca militar aí que Israel está pretendendo fazer, expulsar os palestinos de lá da região da faixa de Gaza. E isso pode virar um verdadeiro barril de pólvora, sendo que o Oriente Médio já está pegando fogo, literalmente, né, com esses conflitos que estão acontecendo aí. E com relação à briga, né, a conversa, entre aspas, entre o Trump e o Mark Carney, né, entre Estados Unidos e Canadá, a gente tem que lembrar que os BRICS podem se sair, né, podem ganhar, vamos dizer assim, com acordos comerciais com o Canadá. Se os Estados Unidos não quer fechar as portas, não digo nem tanto para os carros, mas para outros produtos, né, negociar com os Estados Unidos, pode ser que os BRICS, por exemplo, a Índia, que é um grande mercado consumidor, assim como a China, pode começar a aumentar a sua rede de relações, principalmente aí com o Canadá, e os Estados Unidos estão querendo ressuscitar aí, né, o NAFTA, que era um acordo que ficava entre os dois países, mais o México, e que tentaram também introduzir o Brasil durante um tempo aí, mas não deu muito certo. Ainda bem para nós, porque senão a gente só ia ver os Estados Unidos enfiando produto no Brasil goela abaixo, né, e a gente, como sempre, vendendo só commodities, beleza? Curte o nosso vídeo aí, comenta o que você achou, se inscreve no nosso canal, tá? Que a gente sempre vai estar trazendo vídeo atualizado sobre a política e a geopolítica mundial todos os dias. Um abraço, até a próxima.